abrir em Colossenses 1, a partir do 15. Por favor. Amém? Vamos procurar. Colossenses 1, 15. Não puder, vocês falam. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hoje o que eu queria compartilhar é algo bem simples, é algo que a gente já vem falando. O Evangelho não tem que ficar inventando muita coisa. A gente tem que simplesmente falar, o Marcelo chegou pela manhã também falando sobre isso, da questão da palavra, a gente simplesmente pregar o Evangelho, não negligenciar isso. E falou sobre como a gente ser uma igreja saudável. E para ser uma igreja saudável, a gente precisa ser fiel ao Evangelho, ao ensinamento de Jesus. E. Como você me ouve, não? Tem que falar mais tempo. Então, eu queria simplesmente falar sobre a suficiência de Cristo. Jesus, ele é suficiente. Agora melhorou, né? Jesus, ele é suficiente. A gente canta isso, a gente ouve falar muito sobre isso, a gente ora, mas acho que todo mundo vai concordar que na prática, no dia a dia, na vida real que a gente vai vivendo, não é simples aplicar essa verdade. É uma verdade, mas a gente está num mundo totalmente contrário a isso, que é tão difícil a gente aplicar. Jesus é suficiente nessa situação, seja boa ou ruim, que eu já vou te chamar, que eu esteja passando. E não só lá no mundo, lá fora, numa cultura contrária à cultura do reino de Deus, mas até mesmo dentro da igreja a gente vê, às vezes, uma cultura errada de querer incrementar Jesus e mais outra coisa, Jesus mais isso, Jesus mais eu não vou querer ser polêmico, mas a gente aprende isso, a gente aprende quem era de outra religião. As outras religiões, elas são cheias disso, mas isso também está no nosso meio, e às vezes a gente não se questiona, e a gente precisa se questionar, porque a palavra que está dizendo, que eu vou falar aqui, o que a gente vem aprendendo desde o início, é simplesmente o que está na palavra, o Evangelho, que Jesus ensinou, o que aqueles que seguiram Jesus, que foram fiéis a Ele, ensinaram. Então, a gente tem que seguir aqui, o que está aqui. E Ele é suficiente sobre o nosso sucesso, sobre o nosso fracasso. Ele é suficiente quando a gente tem algum benefício, quando a gente tem riquezas e quando a gente está, como a gente compartilhou aqui também, pode estar faltando. Ele é suficiente em cada uma dessas questões.
Eu vou ler uma frase aqui. Cristo é suficiente porque tudo que foi necessário para que a existência viesse à tona estava e habita nele. Como a gente leu nesse versículo de Colossenses, a gente pode encontrar várias outras passagens que vão falar, vão deixar claro isso é o ponto principal, que Ele é o centro, Ele é suficiente, dele vem a vida, Ele é a fonte, nele começou, nele se conclui, é somente Ele, não é Jesus. Eu até anotei que não precisamos de Cristo e mais outra coisa, não é Jesus e mais 7 voltas em volta da igreja. Está gravando? Mas não tem problema. Não é Jesus e um óleo, não é Jesus e não sei mais o que, não é. É chato falar, mas a gente precisa falar. É difícil falar, mas a gente precisa falar. Eu não estou falando de outras religiões, estou falando que a gente viveu. Então acho que aí a gente pode falar mesmo. Que a gente viveu como igreja. O que foi ensinado para a gente de igreja. Que vai deixando aquela pureza do verdadeiro ensinamento do Evangelho de lado. E quando a gente vê, a gente só está cumprindo rituais. A gente só está cumprindo rituais, a gente nem sabe o que está fazendo, por que está fazendo. A gente começa a nem questionar mais, só vai seguindo. Né? Eu lembro de quando eu me converti, que a gente se converte com uma sinceridade, a gente se converte com um coração tão desejoso pelas coisas de Deus, a gente quer obedecer. Só que a gente fica muito ingênuo e não questiona essas coisas que eu estou falando, que vem misturada no meio. Aí quando a gente se depara, peraí, isso tudo aí não tinha nada a ver, não tinha por que eu estar fazendo isso, aí a gente se depara e às vezes até pode confundir. Eu cheguei a confundir. Então tudo foi mentira? Tudo foi mentira? Não. Jesus realmente me encontrou. Nem fui eu que encontrei ele, ele me encontrou. Ele me resgatou, ele me alcançou. Isso aconteceu. Mas no meio do caminho a gente se depara com essas questões que vem tentando misturar. E a gente, o nosso coração, não estou só botando a responsabilidade em homens, pessoas que às vezes estão fazendo na ignorância, tem uns que sabem que não tem nada a ver. Eu não estou atribuindo, é cada um de nós tem essa responsabilidade sobre não misturar Jesus com mais outras coisas. Né? Não quero falar, foi isso, aquilo, lá onde eu vivi. Não, tive essa experiência. Mas se eu quiser, eu continuo aqui, onde todo domingo estou ouvindo que é só Jesus, que Jesus é o centro. Eu vou dar um jeito de misturar ele com alguma coisinha. Talvez vai mudar, não vai ser um óleo, mas vai ser uma outra coisa, sei lá. Vai ser eu me achar melhor que alguém e eu vou estar misturando e acrescentando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E o que Ele fez por nós, a forma como Ele nos resgatou, é tão grandiosa. A gente canta sobre isso, a gente busca viver diariamente essa verdade. Isso é tão precioso, ninguém faria isso por nós, se a gente parar e começar a refletir, é tão impactante, parece que a nossa mente vai explodir se a gente parar para refletir sobre tudo que Jesus fez, que foi mais, que já seria demais, se entregar na cruz, mas foi muito maior do que isso. Né? Não foi só uma entrega física, foi espiritual, foi algo completo. E a gente precisa sempre valorizar isso que Ele fez, porque acaba que ele é misericordioso, mas acaba que é uma ofensa a gente não olhar para Ele como suficiente, a gente de alguma forma tentar acrescentar alguma coisinha, porque a gente precisa se apoiar em algo. Né? A mente caída, o coração caído precisa se apoiar em algo, precisa se escorar em algo. Aí a gente pode ir lá no Antigo Testamento e lembrar do povo lá no deserto. Deus já tinha feito tantas maravilhas, tantas coisas, resgatou eles, tirou eles lá do Egito, já tinha demonstrado quem Ele era, que Ele era o único Deus. Na primeira oportunidade que eles se viram assim, sem líder deles, que era Moisés,
Eles entraram em desespero, eles queriam se apoiar em algo, se esconder em algo, fizeram um Deus para eles, né? Fizeram uma estátua, um ídolo para eles, para poder se apoiar naquilo. Como que nós, eu não estou falando isso também só apontando, o povo lá no deserto fez isso, os judeus fizeram isso. Não, eu estou falando isso trazendo para a nossa realidade. O coração humano é assim. Desde a queda, a gente sempre está procurando construir o nosso próprio Deus. Desde que a gente faça isso sem ser consciente, né? O povo lá fez assim, de uma forma consciente, escancarada, bem desenhada mesmo sobre essa questão de ídolo. Mas todos nós, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu ouvi isso há pouco tempo, já ouvi isso algumas vezes, e é verdade. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? Nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós fomos criados, qual era o propósito inicial? E que permanece, ele não desistiu desse propósito, por isso que ele enviou Jesus. O propósito é essa comunhão com Ele, é essa vida com Ele. E a adoração é isso. A adoração é mais do que canção, é mais do que orar, é mais. A gente faz isso tudo. Mas isso seria seria reduzir a adoração, sendo que é muito maior. Essa é aquilo que Adão e Eva tinham no jardim. É aquela comunhão, aquele encontro com o Senhor. Amar e ser amado pelo Senhor sem barreiras, sem restrições. E isso é o que o Senhor continua desejando de nós. Ele criou a gente para isso, Ele criou o homem para isso, para ter esse contato, para viver essa adoração real, que é uma vida. Não é, como eu falei, não são canções, não são outras coisas, é uma vida. É como lá acho que é Romanos que vai falar, acho que é Romanos 8, para a gente se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. A gente canta isso. O sacrifício é o que? A adoração. É fazer subir a Ele de forma agradável a nossa vida, como um perfume, como a gente cantou nos cultos passados. É fazer subir a Ele a nossa vida, a nossa existência, devolver a Ele cada fôlego que há em nós. Então, a gente entende isso, que a gente foi criado para adorar o Senhor, para conhecer o Senhor, para o nosso coração pertencer totalmente a Ele, para o nosso entendimento, a nossa mente pertencer totalmente a Ele. Mas, como a gente caiu, como Adão e Eva caíram, junto com eles, todos nós também já somos pecadores. O nosso coração tem essa necessidade, mas nem sempre, ou a maioria das vezes, não canaliza isso de forma correta, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a não ser com a gente ouvindo essa verdade que liberta, que clareia a nossa mente, como Larissa falou, ilumina nossos caminhos, porque está tudo escuro sem Jesus, está tudo escuro, a gente não enxerga nada, e é somente através do Espírito, da revelação da palavra, desse conhecer a Ele, prosseguir conhecer, que a gente começa a enxergar alguma coisa. Aí vai ficando um pouco turvo, mas a gente já vê alguma coisa, e daqui a pouco a gente começa a enxergar tudo claro. E conforme a gente vai conhecendo Ele, a gente vai se aproximando. Uma vez Jean pregou isso há muito tempo, que ele falou, quanto mais a gente vai se aproximando da luz, Jesus é essa luz, e a gente vai se aproximando dessa luz, a gente vai enxergando mais sujeira. E não é para a gente desistir, é para a gente ir limpando e se aproximando mais e mais. E a gente vai se tornando limpo a cada dia até que Ele venha. E por que eu estou falando dessa questão da idolatria? Do que é realmente ídolo? Às vezes a gente fala coisas e só aponta o dedo para a pessoa, mas a idolatria principal, desde lá do início, quando Adão e Eva caíram, está na gente construir um ídolo para a gente mesmo. Ainda que o povo lá no deserto construiu aquele ídolo como uma imagem, e várias outras situações,
ainda que eles construíram dizendo que era um outro ser, no fundo, aquilo era para um benefício próprio, era para satisfazer a si mesmo. Nós criamos os ídolos no nosso coração para satisfazer a nós mesmos. É um pouco chato ouvir isso, mas isso é uma realidade. E a gente se torna aquilo que a gente ama, aquilo que a gente adora. E não sou eu que estou falando isso, está na palavra, nos Salmos. E quando a gente vê, a gente se tornou um adorador de nós mesmos, para nossa satisfação, para o nosso próprio benefício. E deixamos Jesus de lado. Seguimos como se fosse. Todo mundo olha para a gente está aqui cantando, a gente está aqui falando, a gente está bonitinho. E eu não estou falando nada disso para ninguém desistir, não. Mas é para a gente, todo dia, se colocar num lugar de auto-investigação, diante de Deus, onde Ele, o Espírito, sonda a gente. E a gente também se permite ser confrontado pelo Espírito, se rende à voz dele e conserta. E é algo diário. Não tem essa de tipo assim, vim hoje aqui no culto e eu recebi uma oração, foi uma ativação de Deus, e eu não vou mais precisar me analisar. Estou 100% e agora só falta eu subir. Não, é diário, é diariamente. É diariamente, como também lá o povo no deserto recebia o maná todos os dias. Como Jesus fala na oração, ensinou a oração para a gente, o pão nosso de cada dia. E não é só do alimento físico, porque não é só desse alimento que a gente precisa. Na verdade, é esse que merece. A gente precisa estar alimentado daquele alimento que não vai acabar, que vai nos sustentar quando a perseguição começar, quando o negócio apertar mesmo, até que Jesus venha. A gente precisa desse alimento que é a palavra, um alimento que não vai perecer, que vai nos nutrir, vai deixar a gente forte, fortalecido, mesmo com o passar do tempo, mas que é algo que a gente tem que ser constante, né? A gente tem os dias maus e os dias bons, e a gente precisa dessa autoanálise diariamente. Eu não vou ler para não entender, mas existem 2 salmos que falam sobre isso, que falam dos ídolos, que eles nada são, e que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, essas coisas. E se tornam como eles, se tornam como esses ídolos, aqueles que alguém está com o diabo, se tornam como eles, aqueles que o adoram, que amam a isso, que seguem. E o que é a verdade sobre isso? É que se tornam sem vida. Se tornam sem vida. Os ídolos nada são. Eles não podem fazer nada. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente foca, quando a gente cria esses ídolos, a gente se torna como eles, nada. A gente se torna morto. A gente morre espiritualmente. A gente se torna cego. A gente se torna surdo. A gente se torna mudo. E então a gente precisa sempre compreender que todos nós estamos sujeitos a cair nessa questão da idolatria a si mesmo, que é o principal ponto que eu quero falar aqui. É o perigo que a gente criar o nosso próprio Deus para o nosso próprio benefício, para nos satisfazer e abandonar o Evangelho. E a gente pode fazer isso estando aqui direitinho, bonitinho, aparentando seguir o verdadeiro Evangelho. Obrigado. Eu vou ler agora em Colossenses.
Está dando para compreender? Colossenses 2, a partir do versículo 6. Pode? Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui falou um ponto muito importante, que na época, na igreja primitiva, no início da igreja, eles estavam numa transição da religião do judaísmo, se tornando cristãos, seguidores de Cristo. Não tinham nome ainda, mas eles eram seguidores de Cristo. E daí veio a nossa religião. Mas eles ainda enfrentaram essa questão de cobrarem, de seguirem as práticas do judaísmo, as práticas da circuncisão, como a gente leu aqui. E aqui Paulo deixou claro, que nós fomos circuncidados, mas não com a circuncisão que eles estavam acostumados lá, que era um ritual que o judaísmo tinha, que era só uma sombra do que Jesus iria fazer, e só ele poderia fazer no nosso coração, dentro de nós, onde ninguém mais pode acessar. Mas eles, se a gente for parar em outros pontos, a gente vai, em outras passagens aqui, a gente vai ver que eles enfrentaram muitas dificuldades com isso, e por isso que Paulo alertava. Eles enfrentaram muita dificuldade, porque como eles estavam nessa transição, e o povo que carregava uma coisa que eles viveram há 50 anos, 80 anos, 30 anos, você nasceu naquilo, você viu que aquilo era, você aprendeu que aquilo era verdade, e eles descobriam o Senhor, e tinham esse encontro com o Senhor, com a palavra do Senhor, e eles se convertiam, mas alguns cobravam essa questão de circuncidar, de continuar fazendo rituais, de não comer isso ou aquilo, as práticas que o judaísmo tinha, que acredito que pelo menos cada um que conhece, eles queriam continuar, que eram práticas que eram só uma sombra, eles queriam continuar e fazer com que isso fosse introduzido no cristianismo, nos seguidores de Jesus, na igreja, sendo que isso já não fazia mais sentido, que é o que a gente vem aprendendo aqui. Não fazia sentido carregar rituais que Jesus já concretizou. E eles sofreram esse desafio lá. E Paulo alertou. E isso chegou ao ponto de tem um alerta bem pesado, porque isso, como o Jean já falou algumas vezes, é perigoso. É perigoso. Você vai estar... como que eu posso dizer? Não é que seja... Você vai estar pecando de praticar isso, mas não faz sentido. E pode surgir um pecado a partir daí. Você só fazer determinada coisa que é referente ao judaísmo não vai fazer você pecar. Mas não faz sentido. E a partir daí você pode sim pecar.
pode surgir uma porta para você gerar um pecado através dali. E vamos frisar essa outra parte aqui que a gente leu, que em Cristo habita corporalmente. Ele veio aqui e ele ainda tem um corpo. Ele subiu e ele ainda tem um corpo, ele voltará no corpo físico. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Quando encontramos Ele, encontramos essa plenitude. Encontramos aquilo que a gente busca, como eu falei, que há um anseio tão grande por aquilo que é eterno, um anseio tão grande por Deus, uma sede desesperadora. Imagina a sede que você jamais, assim, a sede que você mais teve na vida. Imagina, no momento que você estava muito cansado, aquele calor. Mais do que isso, é a sede da nossa alma, o desespero da nossa alma por Deus, por conhecer a Deus. Mas como eu falei, por causa da queda, a gente pode se perder no meio disso e tentar saciar em outras coisas, vai ser cansativo. Mas graças a Deus a gente tem essa luz, que é só a gente permanecer nesse lugar, esse lugar que é o próprio Jesus escondido nele, não escorado nas coisas, não escorado nos meus jeitos, naquilo que é confortável para mim, naquilo que eu aprendi, naquilo que, sei lá, me dá uma segurança, parece que vai ter mais efeito se tiver aquilo junto com a pregação, com a minha vida diária também, com o meu devocional. Se tiver mais aquela coisinha ali, vai fazer mais efeito. Por exemplo, você passar um óleo, não vai fazer você pecar. Mas o problema está que às vezes a gente pode achar que só com o óleo que vai fazer alguma coisa. E na verdade ele não vai estar fazendo nada. Ele não vai estar fazendo nada. Deus, ele é misericordioso, ele trabalha, né, ele age na fé das pessoas, de cada um de nós. Mas a gente não pode colocar essas coisas como fundamentos, porque essas coisas não são fundamentos. Essas coisas não são suficientes, porque pode nos faltar tudo. Aí imagina, eu já vi coisas assim, se eu estou, a pessoa meio que corre de uma situação difícil, vamos supor, uma pessoa endemoniada, eu vou correr porque eu estou sem um óleo aqui. Não, gente. Se tiver um óleo, se quiser levar e passar, você não vai ser errado por isso. Mas o que é mais importante? É libertar aquela vida ali. A pessoa está enferma. É mais importante você orar sem nada. E é o que realmente vai ser. Sem nada não, com tudo, né? Quase eu falei. Mentira, velho. Com tudo, porque você vai estar carregando tudo. E isso ninguém pode te tirar. Ninguém pode nos tirar. Aonde a gente for. As outras coisas. Vocês estão entendendo? Que a gente pode esquecer alguma coisa em casa. Eu posso esquecer a Bíblia em casa. Mas se ela estiver aqui, eu estou falando para ela, deixa em casa. Mas se ela estiver aqui, no momento da perseguição, que eu não vou poder segurar uma Bíblia na mão, eu vou poder alimentar minha fé e dos meus irmãos, declarando aquilo que eu vou ser lembrado. Então a gente não tem que se escorar nessas coisas, a gente tem que se esconder em Cristo. E Ele é suficiente. Talvez vai ser um pouco repetitivo, mas é porque é isso que está batendo na minha mente o tempo todo. Porque eu estou necessitando compreender isso. Não é porque, eu sei. Não, é porque a gente vai aprendendo na dificuldade. A gente vai aprendendo conforme vai clareando e a gente vai vendo, nossa, como que eu estou distante, como que eu estou sujo, como que eu estou tendo dois senhores, como que eu estou não confiando. Eu canto que Jesus é suficiente, que Jesus é o centro, mas na primeira oportunidade eu reajo, eu até ajo, né, minhas ações elas são como quem crê que Jesus é suficiente, o centro, mas as minhas reações ainda não. As minhas reações, tudo bem que eu não estou falando como hipócrita, eu estou falando como alguém que está buscando isso. Não como alguém que já está vivendo isso plenamente, mas que está buscando, correndo atrás, desesperadamente disso, de viver essa real suficiência, esse reconhecimento de que Ele é suficiente, de que as outras coisas podem me faltar, ou que eu posso ter tudo, mas eu não estou. Essas coisas não me definem,
elas não definem a minha existência, elas não dizem quem eu sou ou quem eu não sou. Só há um que é aquele que é o definidor, nem sei se essa palavra existe, mas é aquele que me define, aquele que diz quem eu sou, aquele que já me garantiu uma morada que não vai ser destruída com as chuvas, como a gente vê acontecendo. Imagina, eu não consigo imaginar, estou chamando vocês para imaginar, mas é que o povo no sul está passando. Gente, se a gente não tiver uma esperança eterna, a gente não suporta. Aí se a pessoa não morreu, porque aconteceu mesmo, a pessoa às vezes se mata, tira a própria vida. E se você só olhar para a miséria humana, além das catástrofes que são independentes da gente, a gente não tem como prever, às vezes tem, às vezes não, a gente não tem noção. E além disso, a gente vê a miséria humana que consegue piorar a gente. Sem Jesus a gente consegue piorar o que já está horrível, que já destruiu as vidas. Aí você vê questões de abuso nos abrigos. Aí como que fica a vida dessas crianças? Se não for encontrar com essa esperança eterna, com essa esperança da morada eterna, com essa esperança de alguém que pode curar aquilo que para o homem, para a ciência é incurável. Você vai ter você vai poder amenizar, mas como é que você cura uma questão de abuso? Como que você cura um trauma tão grande, o pânico que essas pessoas podem ficar? E a gente pode trazer isso para a nossa realidade, cada um com a sua história. Por nós mesmos, por qualquer ajuda, a gente pode receber ajudas. A gente precisa de ajuda. Mas existe um lugar que é só Jesus que pode acessar. E se Ele não acessa, a gente não tem Ele. A gente vive nesse desespero. Alguns reagem de uma forma, outros de outra. Alguns parece que aquilo está escancarado, você vê que, nossa, essa pessoa está totalmente perturbada. Mas alguns vão viver todo esse desespero, toda essa falta, está faltando algo, no silêncio, na aparência. Ou seja, não tem como. Ainda que a pessoa siga tudo certinho, como a gente sabe da história do jovem rico, não vale nada se você, quando chegarem diante de Jesus e a riqueza, Jesus e uma outra coisa, você não conseguir escolher por Jesus. Você não ter aquela clareza, aquela visão de que Ele é o maior dos tesouros. É isso que o jovem rico fez. E que todos nós somos sujeitos. Que eu estou querendo trazer aqui que não tem Jean, não tem João, não tem Gutinho, não tem ninguém que é do louvor, não tem nem as crianças que estão isentos de cair nesse mal, de escolher o errado. Se não for a clareza, se a gente não permanecer nesse lugar, num lugar de devoção, num lugar de compreensão, que é somente Jesus, do início ao fim. Do início ao fim, é somente Jesus. E não há mais nada. Não há mais ninguém. E é compreender o Evangelho. E o Evangelho é para todos. Jesus ele fez o Evangelho totalmente acessível. A gente às vezes quer estudar mais, a gente tem linhas teológicas, mas o que todo ser humano precisa compreender daquele que não sabe ler, aquele que é um escritor, que sabe escrever os melhores livros sobre teologia ou sobre outra coisa, o que todos conseguem ter acesso e compreender para serem salvos, para desfrutarem de uma vida abundante desde já e de forma completa quando Ele retornar. Isso Ele deixou para todos nós. Isso Ele deixou para todos nós. Não há alguém que não possa compreender, porque senão Deus seria injusto. E nós sabemos que Ele não é. Senão Deus seria falho. Deus teria tido seus preferidos. Mas Deus não tem seus preferidos. Deus não tem aqueles que são mais especiais. Cada um, como a gente aprendeu hoje, e relembrou,
nós somos um corpo e cada um tem uma função preciosa. E se aquela função faltar, aquele pedacinho faltar, vai fazer falta, vai fazer a diferença. Então, Deus ele fez questão de mostrar que o Evangelho ele é simples. Ele fez questão de fazer assim, porque ele podia complicar tudo e fazer de uma outra forma, mas ele fez de uma forma tão simples, começando no nascimento do seu filho. Ele colocou seu filho para nascer, e não foi a gente às vezes limita a nossa visão, não foram somente as pessoas que rejeitaram. Deus queria já nos ensinar ali, que é na simplicidade, que é acessível para todos, não tem ninguém que vai ficar de fora, só vai ficar de fora se quiser, se rejeitar esse convite. E o seu filho nasceu num estábulo, no meio de animais, num lugar totalmente desapropriado, pior do que a Ariel nasceu em casa. A Ariel estava provavelmente mais confortável que ele, tinha um paninho para cobrir, quente, era um tapete lá, não sei como é que era, tapete igual o da Salina. Depois Jesus caminhou de forma simples, até os 30 anos, mais ou menos, ele viveu normalmente, pelo que a gente sabe. E mesmo após, conforme ele foi sendo conhecido, anunciando o reino, quando chegou a hora, ele continuou dessa forma simples. Os homens estavam achando, será que agora chegou a vez dele tomar o reino? Porque naquela época o povo judeu, o povo de Israel, eles estavam sob o governo de Roma. Então eles estavam assim, oprimidos, eles eram oprimidos, eles sofriam uma opressão, um abuso daquele outro povo que não tinha nada a ver, daquele outro império que não tinha nada a ver com eles. E eles aguardavam esse retorno que era prometido. O retorno não, eles aguardavam a vinda desse Messias que era prometido, só que da maneira deles. Eles aguardavam, esperando só algo para aquele momento, para salvar eles daquela opressão, daquele momento. Sendo que a promessa de Deus desde o início era muito maior do que só tirar a gente daquele governo terrível, daquela época, daquele tempo. Ele veio fazer algo que era para ultrapassar o tempo, os tempos, as eras, os governos, algo que na verdade veio para estabelecer um novo reino, um novo governo, uma nova era que ainda já chegou, mas ainda não de forma completa. Chegará de forma completa com o retorno de Jesus, que consumará todas as coisas. Já está consumado, mas ainda existe esse retorno que a gente aguarda. É um negócio assim, né? A gente já vive, mas ainda falta esse retorno para se tornar pleno. E esse povo estava esperando algo só para resolver ali a questão normal deles. E a questão do dia a dia que eles sofriam. Mas ele veio para acessar algo muito mais profundo. Ele veio acessar o nosso coração, algo muito mais importante. Ele veio acessar aquilo que é eterno. Ele veio fazer com que a gente garantisse uma vida plena, abundante, eterna. E Jesus andou e ele ceou com aqueles que eram mais rejeitados, com aqueles que eram mais de péssima fama. Ele se assentou com esses, ele se assentou com as crianças que não tinham benefício financeiro para dar a ele, ou de status, ou de alguma coisa, que criança falar, ainda mais naquela época, não tinha valor. As mulheres não tinham valor. E ele deu importância a eles. Na verdade, ele mostrou que sempre tiveram importância para eles. E ele se entregou na cruz, morreu de uma forma que era uma das piores da época.
ele ali teve contato com 2 ladrões, com 2 criminosos. Um decidiu ali por ele, o outro não. Eu estou falando isso para quê? Para a gente só pincelar o quanto ele se fez acessível. Ou seja, não há quem possa dizer que não, isso para mim é muito difícil seguir a Jesus, é muito complicado, é desafiador sim, não é fácil, ofende a gente, ao mesmo tempo que nos deixa fascinados, assombrados às vezes quando a gente vai conhecendo mais dele, mas também ofende. Essa questão, como eu falei, dos ídolos do nosso coração, ofende os pecados que às vezes querem ficar escondidos em nós, mas é uma ofensa boa, que gera um fruto bom. Aí em 1 Coríntios 2:2, fala assim: decidi apresentar, acho que essa é a versão da mensagem. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, Paulo falando, né? De maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Deixa eu ver aqui a versão que está aqui. Essa versão da mensagem ela dá uma clareza boa, mas vou ler aqui na outra versão. Porque decidi nada saber de vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse versículo também mostra para a gente da suficiência de Cristo, tanto para a gente aplicar na nossa vida, como para a gente propagar. O que a gente precisa, aonde a gente for, com quem a gente for anunciar. A gente precisa simplesmente anunciar esse Jesus, que foi crucificado, morreu, no terceiro dia ressuscitou, como a gente cantou aqui. Ele andou ainda, acho que 40 dias, né? Por essa terra, provando essa ressurreição, provando que seu corpo era físico ainda, mostrando as marcas, e ele subiu aos céus de forma visível. E da mesma forma ele vai retornar. Esse é o básico do Evangelho que a gente precisa saber, viver e anunciar. E é o que o mundo está clamando, o mundo está desesperado. Como a gente falou até lá, já compartilhou lá na célula, na quarta-feira, às vezes a gente vai chegar e vai falar para a pessoa: você pode fazer isso, não pode fazer isso, aquilo. Apresentar as listas para as pessoas do que pode fazer e do que não pode fazer. Quantas vezes a gente já viu isso? Mas nada disso vai ser capaz de gerar o que o conhecimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, do que Jesus fez por nós pode gerar. Nada disso vai fazer. A gente vê isso no povo. Deus deu a lei para o povo. Deus deu a lei para o povo. Segue isso. A lei só foi para mostrar que a gente não era capaz de seguir aquilo, de cumprir. A gente não era suficiente, a gente não é suficiente. E a gente precisa dele. Por isso que Jesus veio. Por a gente não ser suficiente. Por a gente não ter a capacidade de salvar a nós mesmos. Por a gente não conseguir produzir o que é bom. Tem até uma frase, acho que é Sarah Hayashi que fala, né, que o que é bom não é meu, vem de Cristo. Agora o que é ruim é meu mesmo. Você pode saber que é meu. Quando sair alguma coisa ruim é minha. Mas o que é bom vem de Cristo, vem desse contato diário com Ele, dessa vida que eu venho aprendendo dele, que eu venho absorvendo dele. E o que eu propago de bom, o que eu propago de vida vem dele.
a gente, por a gente mesmo, a gente vai gerar morte. A gente não produz vida. A gente, o ser humano por si só, ele é estéril. Ele não é capaz de gerar vida. Ele está morto, né? Tanto que a palavra fala isso, que quando a gente é encontrado por Cristo, a gente é resgatado da morte para a vida. A gente a gente é transportado do reino das trevas, do reino da morte, para o reino da maravilhosa luz, para o reino de uma vida abundante, o reino do Filho do seu amor. Então Jesus ele é suficiente desde já, aqui e agora e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. A vida eterna é conhecer Jesus. Lá em João 17:3 fala isso. João 17, acho que é 3 também. Fala isso. Que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Então nós podemos conhecê-lo desde já. Então a gente já pode desfrutar dessa vida eterna. E a gente permanecerá desfrutando dessa vida eterna, desse conhecer, dessa fonte que não vai parar de jorrar por toda a eternidade. Ele é suficiente desde já, na nossa história, do que a gente passou, nos traumas, não anulando. A gente tem que aprender a separar as coisas. E isso para mim foi muito importante, porque eu sempre me revoltei com as coisas. Eu via aquelas coisas, não, e está errado, e ficava naquilo, concluía naquilo. Mas não é o que Jesus me ensina. Está errado, mas Ele é a solução, Ele é a resposta. Tem uma frase muito boa também que a gente conhece na internet, que não importa o quão traumático o seu passado foi, não é mais ele que te define. Pode ter te definido até antes de você conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que você conhece a Cristo, não importa o quão traumático, o quão terrível o seu passado foi, não é mais o seu passado que te define, mas é Cristo. É a vida dele. Ao olhar para o seu passado, você vai ver Cristo como uma cobertura no seu passado. Ao olhar para o seu presente, você vai ver Cristo como uma cobertura no seu presente. E ao olhar para o seu futuro também, você vai ver Cristo como uma cobertura no seu futuro. Não há mais condenação, não há mais acusação. Não estamos mais mortos. Cristo é a vida que opera em nós, opera no nosso passado, ressignificando. A gente vai olhar, vai ver que vai se conformar, porque o amor ele não se alegra com a injustiça, mas aquilo que vai ter peso, poder sobre nós, não define mais a nossa vida. A minha vida, as minhas ações não são mais uma consequência do que eu passei, de como foi quando eu não tinha uma opção, quando eu não conhecia essa verdade, mas agora foi ressignificado e eu passo a agir como Cristo. Eu passo a cada dia a agir como Cristo. Não passe de mágica e agora eu estou perfeito, mas eu estou sendo aperfeiçoado. É algo constante, é algo em movimento, até que Ele venha. A gente vai estar nesse movimento, num crescimento, num aperfeiçoar diário. E cada vez que olharem para nós, esse é o desejo de Deus. Que vejam menos a Larissa, que vejam menos Inayá, vejam menos João, vejam menos cada um de nós, e vão olhando, vai vendo mais Jesus. A gente vai sendo esquecido, como tem aquela música dos Arrais, que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que o nosso nome venha a morrer, qualquer reputação por a gente seguir aquilo que é verdadeiro, seguir a Cristo. A gente não venha nem fazer mais questão. E a gente venha simplesmente estar firmado nele, segurando firme nele, escondido nele, e deixando ele aparecer, deixando ele brilhar, deixando essa vida fluir. A palavra é clara, fala que aquele que crê, aquele que tem o Senhor, dele vai fluir um rio de águas vivas. Além da gente ser saciado através de nós, outras pessoas vão ser saciadas, não por nós. A gente só é um canal para que esse Cristo que é suficiente alcance outras pessoas, sacie sede. Porque se a gente colocar outras coisas, como é o que eu estou combatendo aqui,
como é o que o Evangelho verdadeiro combate, se a gente colocar outras coisas, uns enfeites, estou dizendo de modo figurado, coisinhas para acompanhar Cristo, para ele ser mais atrativo, para ele ficar mais fácil de o pessoal vir para cá, vir para a igreja, receber essa palavra. Eu vou estar negando a preciosidade que é o Evangelho por si só. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada além de Jesus. No final, o que vai restar é Jesus. No final, podem nos faltar qualquer coisa. Só vai nos restar. Pode nos faltar qualquer coisa, só vai nos restar Jesus. Como lá em Coríntios fala. Não sei se é a primeira Coríntios, sou ruim de gravar. Fala que o amor é o que restará. O amor será o que permanecerá. As outras coisas vão passar e o amor permanece. O Senhor é o amor. Jesus é esse amor. E Ele vai permanecer. Eu li uma frase, que foi até que me despertou, assim, eu estava precisando de aquilo, porque os meus dias, estou aqui 20 anos, mas meus dias têm sido difíceis, assim, eu digo, poderia estar tudo normal, mas assim, falando na mente, me sentindo sobrecarregado, me sentindo... Quando eu tenho tempo, parece que eu não consigo mais pensar em nada. Minha mente, minha energia já foi totalmente gasta. E isso é muito ruim. E isso tem me incomodado. Mas a mensagem que está vindo no meu coração é essa de nesses momentos eu lembrar que mesmo assim, mesmo eu me sentindo esgotado, sem energia, Ele é suficiente. E ainda quando eu conseguir me sentir revigorado, quando as coisas estiverem melhor, quando estiver do jeito que eu idealizei, Ele é suficiente. Ele se sobrepõe ao bom ou ruim, ao meu ideal, ou aquilo que Deus me livre a passar por isso. Ele se sobrepõe a isso. Ele está acima. Ele governa soberano, de forma geral sobre o mundo, mas especificamente na vida de cada um. Ele governa. Ele é suficiente. Aí eu li essa frase: se conseguirmos pregar somente Cristo para nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Algo simples, mas que a gente precisa sempre estar se lembrando, porque a gente é tentado. Por mais que a nossa igreja se chama Cristo Aceita, por mais que a gente já passou por várias coisas que a gente abomina hoje, que a gente viu que é muito contrário ao Evangelho, a gente é tentado a, de alguma forma, tentar dar uma ajudinha do nosso jeito, da nossa maneira. A gente vê isso na Bíblia. Mas a gente vê isso na Bíblia, que isso na Bíblia não funcionou. A gente vê por vários movimentos, várias coisas que a gente conhece, pessoas que a gente conhece, a gente vê que não funcionou quando a gente quis fazer na força do nosso braço, quando a gente quis incrementar outras coisas. A gente vê isso lá antes da reforma, quando a igreja se perdeu no meio de várias outras coisas, e várias coisas misturadas, por um homem que diz que se converteu ao cristianismo. Eu não sei se se converteu de verdade, mas assim, não parece. Ele uniu o cristianismo pela força, não estava dando mais para perceber, pela força do cristianismo, dos cristãos, né? Ele quis unir com o que ele já vivia, com o que ele já seguia, e foi uma misturada. E isso gera tantos danos. Isso não deixa a igreja saudável. Não tem como a igreja ser saudável, como a gente falou hoje de manhã, se está Cristo misturado com outras coisas. É Cristo e somente Cristo. É Cristo sem fermentação, sem mistura, sem acrescentar o nosso jeito. Não é eu venho de qualquer forma, da forma que eu estou, mas é impossível permanecer dessa mesma forma. Não é.
Não é possível. Ele não tem como a gente servir a dois senhores. Não é possível a gente deixar Cristo na periferia da nossa vida, paralelo à nossa vida. Até mesmo a gente vê teólogos que foram muito importantes para a igreja, vários que a gente admira, que escreveram coisas muito importantes, mas que eles tinham um pezinho de acreditar em alguns filósofos da época que tinham uma ideia totalmente diferente da ideia bíblica, e que isso foi gerando uma cultura na igreja de uma vida dividida, uma vida paralela. Eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida secular, eu tenho uma vida sagrada e uma vida secular. O que eu faço no meu dia a dia, o meu trabalho normal lá na cooperativa, lá no Rio Cable, em casa com os filhos, aonde for, esse meu trabalho, ele é menos importante do que eu estar aqui. E aqui eu vou cantar, e aqui eu vou pregar, aqui eu vou ficar na salinha com as crianças, eu vou fazer uma missão lá não sei aonde. Qualquer coisa envolvida diretamente, escancarada, que é de Deus, da igreja. Eles fizeram essa separação, dando a entender isso, fica entranhado na igreja até hoje. Como que eu faço no meu dia a dia, eu faço churrasquinho lá, e o contato que eu tenho com as pessoas, isso é menos importante do que aqui, do que eu faço aqui. E na verdade nenhum é mais importante do que o outro. Porque a Bíblia nos conta, lógico que a gente tem que servir na igreja, a gente tem que congregar, todo mundo sabe disso. Não estou querendo dizer que não existe essa separação. Tudo falar isso, mas não existe essa separação do que é natural do espiritual, para quem é cristão, para quem está vivendo essa verdade. Não é que você tem que espiritualizar tudo é demônio, tudo é Deus que falou comigo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa vida espiritual, nós temos o Espírito que a gente devolve em adoração ao Senhor. Nós temos um corpo que também deve ser devolvido em adoração ao Senhor. E a adoração ao Senhor, como a gente está falando, não é somente eu estar aqui cantando, não é somente as coisas que estão escancaradamente ditas que são de Deus, mas o meu trabalho, a forma como eu lido com o meu próximo, aquele que conhece, que eu considero irmão, que conhece e professa a mesma fé que eu, e aquele que, rapaz, às vezes até me irrita, até esse que me irrita, a forma como eu trato ele, e trato aquele também que eu amo, é uma adoração, Senhor, é uma adoração. A Bíblia fala para tudo que a gente fizer, a gente fazer para a glória do Senhor, fazer como se fosse para o Senhor. Então aí já destrói essa linha teológica do que teólogos importantes, homens de Deus, propagaram para a igreja e que estão até hoje entranhados, onde ele faz essa separação do secular e do sagrado, secular e sagrado. E a gente vive segunda até o sábado, mais ou menos, ou achando triste porque não estou fazendo nada específico para Deus, mas aí chega no domingo, é o dia sagrado, e vai muito além disso. Na verdade, todos os dias são do Senhor. A gente tem uma música que eu sempre fazia ela como uma oração. A gente tem não, existe uma música, aquela meu universo. Não quero te dar só um dia da semana, não quero te dar as palavras como o outro. Eu quero ser completamente do Senhor em tudo que eu fizer, em cada espaço do meu ser, do maior ao menor, do que está sendo visto e do que não está sendo visto. Eu quero ser uma adoração para o Senhor. Eu quero declarar que o Senhor é suficiente. Quando eu estou lá no trabalho, e às vezes estou sobrecarregado, está sendo difícil, está acontecendo um atendimento desagradável demais. E é difícil de lidar com o ser humano, porque a gente não lida nem com a gente às vezes direito. E se lidar atendendo outra pessoa, você encontra pessoas muito legais, mas também encontra uma coisa que cansa a sua mente.
Mas nesse momento eu preciso me lembrar: Jesus, Ele é suficiente. Eu preciso me apegar a Ele, me esconder nele. Senhor, me ajuda, porque agora o que vai sair daqui só é do Senhor. Que se sair de mim eu vou explodir. Não vou aguentar. Ainda que eu não fale nada na hora lá com a pessoa no atendimento, aquilo vai me matando. Se eu deixar meu coração aberto para qualquer coisa, não, meu coração tem que ser dele somente. Não que as coisas não vão acontecer, que às vezes não vão me chatear, mas não vão ganhar espaço, não vão permanecer, não vão criar raiz, porque o meu coração já é dele, porque eu já entendi que ele é suficiente e eu não preciso de mais nada. Para a gente viver essa visão de que Cristo é suficiente, a gente precisa abrir mão do nosso poder, do nosso modo. Isso como igreja e como indivíduo. A gente precisa abrir mão do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. E permitir, como lá no retiro, a gente ouviu Ana Paula falando que Deus falou com ela, que não ia reformar, mas que ia derrubar tudo e reconstruir, né? Construir do zero. E é isso que ele faz com a gente, irmão. E é só ele que pode fazer uma construção firme e inabalável. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, que é o que está sendo ministrado no meu coração. E é o que eu tenho reconhecido que eu estou precisando. Me apoiar, me esconder na suficiência dele, em quem ele é, no que ele já fez, no quão bom ele é, independente das circunstâncias. O quão bom é o Senhor, ainda que as coisas não estejam da minha forma, ainda que eu não esteja agradável, ainda que o tempo seja um tempo que gera ansiedade em nós. Se a gente correr para Ele e despejar essa ansiedade, lançar sobre Ele essa ansiedade, olha, lá atrás a gente já falava sobre isso. A palavra fala, né? Paulo falou. Lá atrás já se falava sobre essa questão da ansiedade. A gente não andar ansioso, mas se a gente ficar ansioso, a gente tem Cristo, que a gente pode lançar sobre Ele essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. É o que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que é importante para cada um de nós. E para a gente deixar isso ficar assim na nossa mente durante toda essa semana, durante a vida. Mas não se esqueça disso, porque né, no dia a dia, quando a gente está longe daqueles que nos ajudam a aumentar a nossa fé, quando a gente está em outros meios, que às vezes a gente se sente sozinho, você vê assim, peraí, com quem que eu posso às vezes compartilhar? A gente tem uns aos outros, mas às vezes a gente está numa situação distante, no trabalho, na família, em questões onde a gente se vê meio sozinho. E aí a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. A gente tem aquela esperança de que Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa só. E isso nos basta. Amém? Deixa eu ver. Não fui arrebatado.
rejeitei.